Desde já quero agradecer a presença de todos em pleno sabadão, dia 28, véspera da manifestação do dia 29. Hoje à noite a gente vai falar dela. Muito bem aqui, Sandra. Sandra Coelho, obrigado pela sua manifestação. Você já foi diretamente ao assunto. Alguém mais lembra o que eu havia falado lá em novembro de 2022? Qual era a solução para o problema do Brasil? A solução é mudar o Senado. E nós havíamos trazido isso para vocês em novembro de 2022, quando estava todo mundo cabisbaixo. Quem que está sendo pego de surpresa? Principalmente a esquerda brasileira e os jornalistas da Rede Globo. Porque, como eu falo para vocês, esses caras recebem muito para não falar nada. Então, o que eles falam, eles só sabem repetir, que nem papagaio, o que as fontes falam para eles. E os que se chamam ou se julgam analistas políticos não servem para ser analistas nem de botequim. Porque o verdadeiro analista político é aquele que traça possibilidades. É aquele que mostra o caminho, aquele que informa os riscos, aquele que dá a solução. Não é aquele sujeito que fica repetindo, porque eu tenho uma fonte, porque a fonte me diz, porque a fonte não sei o quê. Que fonte? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o que esses caras agora estão falando. Eu vou mostrar para vocês qual é o pensamento do presidente Bolsonaro e como que o jumento mora agora, ao mesmo tempo, se assustou. Mas eu quero que vocês prestem atenção no pavor que está tomando conta da imprensa brasileira, do STF e principalmente, né, de parte de congressistas de esquerda. Então, é importante que vocês vejam isso. Eu vou deixar compartilhado aqui o vídeo. Vamos lá, compartilha a tela. Tela compartilhada. Agora vamos trazer para vocês. Presta atenção nisso aqui, meus amigos. Eleição para senador, porque é o Senado quem aprova, eventualmente, impeachment de ministro do Supremo e outras cositas más. Vamos dar uma olhada em duas declarações. Nós estamos no Senado, nós fazemos o que da casa. Nós decidimos se a pessoa vai ser aprovada ou não, numa sabatina para o Supremo. Nós, ouso dizer, mandaremos mais que o próprio presidente da República. Nós precisamos pensar o seguinte: nós precisamos eleger senadores da República. Porque se esses caras elegerem a maioria dos senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país. Agora, para o Brasil, nós temos que pensar aonde é necessário eleger senador, aonde é que a gente pode. E muitas vezes a gente tem que pegar os melhores quadros nossos, eleger senador da República, eleger deputado federal e deputadas, eleger senadora, porque nós precisamos ganhar a maioria do Senado, porque senão esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte. Impressionante as duas declarações muito cruas sobre a grande batalha das eleições de 2026, que é o Senado Federal. E aqui, a ideia de juntar os dois líderes populares que o Brasil tem com o mesmo diagnóstico foi da Lídia Rodrigues, que fez a seguinte apuração com o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder da oposição na Câmara. Ela conversou, teve uma longa conversa com ele, uma conversa em que ele faz diversos diagnósticos, e ele diz o seguinte, que não tem a ver com o Senado, mas que o Hugo Mota teria conversado com ele e dito que está trabalhando num projeto de anistia para ser apresentado em cerca de 3 semanas. Então, dentro da caixa de ferramenta, tem as ferramentas que vêm da Câmara, e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Amu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026, no sentido de impeachar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam por um lado ou que pensam de uma forma saiam, e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda,
aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros, para poder mudar, assim, a correlação de força também. E nesse ponto, o Bolsonaro está muito mais adiantado. Sim. Ele vem trabalhando isso desde que ele saiu do governo. Antes de sair do governo, ele já estava trabalhando. Já trabalhava a possibilidade de candidaturas aqui em São Paulo. É possível ter 2 candidatos muito competitivos da ala bolsonarista. Claro. Não ter ninguém forte desafiando. O Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, Senado, então... Meus amigos, tá aí. A gente trouxe para vocês, na época, em primeira mão, né? Algumas pessoas, na ocasião, não imaginavam que isso fosse possível. E eu quero chamar a atenção de alguns detalhes. Veja só que no final, eles falam, e o Bolsonaro está mais adiantado nessa questão. E quando é que o presidente Bolsonaro traz isso? Justamente no período que eu trouxe para vocês. Esta é a verdadeira fonte. Esta é a verdadeira fonte. Então, quando vocês observarem que a gente está trazendo algumas coisas para vocês e acharem que é impossível ou difícil, saibam que isso não é feito com base na torcida. Porque quando você quer ganhar realmente, você não pode ser torcedor, você tem que ser técnico. Essa é a diferença entre ser torcedor e ser técnico. E nós temos que analisar a política de forma técnica, mostrando para vocês a realidade. Então, hoje, agora, está sendo revelado para vocês que, muito antes até do Bolsonaro sair do governo, já estava sendo montada essa estratégia e já estava sendo visto 2026. E isso é a maior prova de que não existia nenhum golpe. Porque como é que o Bolsonaro poderia estar em 2022, em pleno novembro, segundo os próprios jornalistas da Rede Globo, trabalhando o Senado que viria em 2026? Outro detalhe importante nesta fala, vocês vejam, olha, o Carlos Bolsonaro, a tal da Ana Flor, sendo deslocado para Santa Catarina. A outra, que eu até esqueci o nome, vira e fala, olha, você veja São Paulo tem 2 candidatos reais e não tem adversário. E a fala do começo, do medo, da preocupação do próprio Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Mas eu quero aproveitar e compartilhar outras telas aqui com vocês. Vocês vão prestar atenção nisso que eu vou trazer agora para vocês. Olha só. É curtinho. Um eco de golpe dentro daquele Congresso ontem. Gente, vocês me desculpem, eu tenho que desabafar é com vocês mesmo. Eu vi um eco da cena do impeachment da presidente Dilma. A maneira como os discursos dos poucos que estavam lá estavam sendo feitos me lembrou demais. E teve assessor de político me falando a mesma coisa, tá? Vocês viram isso? Olha, essa meus amigos. medida ela desmoraliza o Congresso. Aumentar o número de deputados federais é uma solução. Essa parte aqui, que todos nós sabemos que essa decisão desmoralizou o Congresso. Vamos lá, quero agradecer aqui ao Superchat que trouxeram aqui para a gente, né? Bom dia, doutor Kleber, paz do Senhor, na paz de Cristo, José. Um excelente sábado para todos nós, para você e para sua família também. Veja só, meus amigos, eu trouxe este vídeo para vocês verem que nós falamos que começou a ter um risco muito grande para o Lula. O Lula, hoje, ele encontra-se numa situação que ele foi para o tudo ou nada, porque eles já sabem que eles têm nada. Eles já sabem que 2026 não tem. Então, qual que é a estratégia hoje do PT? E agora eles começaram a subir uma hashtag, o Congresso é contra o povo. Não sei se vocês viram isso aí. Eles estão tentando fazer uma campanha nas redes sociais para ver se cola, mas não cola.
Não cola. Tem lá uma meia dúzia de jumento levantando essa hashtag, achando que eles vão conseguir fazer um embate, um enfrentamento com o Congresso Nacional. E aí eu achei a necessidade, e esse é o cerne dessa live, que eu quero que vocês prestem atenção a partir de agora. E como eles não têm o que fazer, eles estão tentando resgatar algo que deu certo para eles lá atrás, o nós contra eles. Percebam que agora até o marketing e o discurso cheira naftalina. O problema, meus amigos, é que hoje as pessoas estão nas redes sociais. Tem muita gente aí, eu vou falar para vocês de antemão. Eu mostrei algumas coisas do TikTok, então vamos falar aqui para vocês de rede social um pouco, para a gente chegar nesse patamar que eu quero passar para vocês. Mas hoje vocês veem jovens humildes, que através de um celular e um computador estão tendo uma grande fonte de renda. Então, para esse jovem que na realidade se tornou um empreendedor digital, esse discurso não cola, porque ele quer ficar rico. Entenda isso. Para esse jovem, a mentalidade dele é diferente da mentalidade da nossa época. E é por isso que eu quis fazer essa live mais intimista com vocês. Voltando aqui aos nossos comentários, né, a nossa explanação, eu quero que vocês entendam que o discurso cheira naftalina e ele não cola hoje para essa parte da população. Enquanto o PT está falando em carteira assinada, as pessoas estão falando em empreendedorismo. E o digital facilitou isso. Agora, imagina esse pessoal que já nasceu com um celular e um computador na mão. Para nós, esse mundo digital é difícil. Entender os avanços. E é contra isso que esses jornalistas da Globo hoje lutam. Porque a gente, com um microfone, uma webcam e um computador, faz mais do que eles. Vocês já perceberam isso? Vocês conseguem dialogar com os jornalistas da Globo como vocês dialogam aqui? Vocês não conseguem emitir a opinião de vocês na Globo News. Eles destacam o que eles querem e colocam no ar. Por quê? Porque eles têm medo de vocês. Então, meus amigos, tudo isso nos faz pensar. O medo da internet, a questão daquilo que está por vir. E eu disse para vocês que a gente vai mostrar exatamente o que vem daqui por diante. Então, deixa eu cantar uma bola para vocês, tá? Essa crise que vocês estão vendo com o IOF é o início de algo que vai trazer a solução para o Brasil. E aí muitos vão me chamar de otimista, né? E o pessoal fala assim, poxa, eu ouço você diferente, porque são visões diferentes. Eu estou tendo uma visão daquilo que eu estou vendo. Quando a gente olha para o cenário e por que os jornalistas estão apavorados, eles não podem falar isso para vocês, mas nesse caso eu posso. Eles não podem falar, porque senão eles vão perder o pichuleco deles no final do mês. Que é assim que eles vivem, de pichulecos. Então vamos lá para a realidade que eles não querem dizer para vocês. Essa reação do Congresso Nacional é uma reação de vocês, das ruas, das bases. Quando nós falamos que vereadores e prefeitos são importantes, porque eles são ouvidos pelos deputados. Experimenta você que está aqui agora, entrar lá na Câmara dos Deputados e ir falar com um deputado dentro de um gabinete para você ver se você vai ser recebido. Se você tiver sorte, você vai ser recebido pelo chefe de gabinete. Ou então por um assessor qualquer logo na porta que vai te barrar. O deputado não está, ele está no plenário, está em reunião, está não sei o quê. No salão verde da Câmara, você só pode entrar e trafegar se você estiver devidamente legalizado, passar lá embaixo, tal, etc. Ali talvez você consiga abordar um ou outro deputado federal, mas a maioria está protegido pelos seus assessores. E no plenário da casa, você não consegue entrar de jeito nenhum. Nem no plenário, nem nas comissões, se você não for autorizado. Vai ver se um prefeito e um vereador não é atendido na mesma hora pelo seu deputado. Veja se um prefeito, da menor cidade que seja, se ele não vai ser atendido pelo deputado do estado dele, da região dele, do qual esse deputado depende do voto desse vereador, desse prefeito de confiança.
para que ele tenha condições de se reeleger. E aí as pessoas não entendem, né, como é que essa bagaça funciona. É como falou aqui o Tales, aí fala que é a casa do povo. Se fosse a casa do povo, o povo não seria tão maltratado pelaquela casa. E é justamente isso que nós temos que acostumar e entender esse jogo para que a gente possa mudar. A gente só tem condições de mudar se a gente entender como é que funciona a máquina. Tá difícil da gente conseguir entender que o presidente da República hoje, sem o parlamento, não é nada? E é por isso que nós estamos falando da importância do Senado Federal. É por isso que nós estamos falando do jogo político ser montado para que se retire o mal maior e depois você arruma a casa. E aí eu estou perguntando para vocês tudo isso, porque nós temos um boi enorme dentro do Palácio do Planalto, chamado PT. Se nós não tirarmos o PT do poder, se nós não tirarmos, e quando eu falo PT, eu não estou falando só do Lula, não, estou falando do PT, ou um representante dele, ou qualquer outra pessoa que venha concorrer pelo outro espectro, embora ele só tenha um candidato nesse presente momento. Mas a situação pode ficar tão feia para ele que ele nem venha como candidato, vai dar desculpa de que está doente, tal, etc. E é justamente assim que eu analiso. Então não adianta nada eu falar assim, olha, eu vou colocar o Paulo Figueiredo. A casa está suja. Ele não vai conseguir fazer nada. Porque vão continuar com o boi dentro da sala, ou dentro do quarto. A sujeira vai continuar. Então, para que a gente consiga fazer esse trabalho, a minha primeira alternativa, eu estou falando da boiada toda, Tati, exatamente, estou falando de toda a boiada, não estou falando de um boi específico, por favor, hein, que senão amanhã depois sou processado de novo, porque já recebi um essa semana, não quero receber outro não. Então, meus amigos, quando a gente observa isso, e a gente começa a falar com vocês a respeito da situação, eu estou fazendo uma análise política construtiva, e é isso que hoje me traz muita expectativa e esperança. Porque nós temos pessoas que sabem o que estão fazendo. Bolsonaro, juntamente com Valdemar, formaram uma excelente dupla, porque o Valdemar tem uma visão de centro que o Bolsonaro não tinha. Isso possibilita hoje a direita ter estratégias, tirar o boi da sala e começar a fazer a limpeza. Essa é a necessidade que nós temos hoje. Então, eu entendo hoje uma campanha que parte da direita faz. E essa campanha é justamente a campanha que a esquerda gosta e que a esquerda quer. Ô, Kleber, que campanha é essa que você está falando? Ué, se eu começo a atacar pessoas que podem vir pelo espectro da direita para a presidência da República, eu estou atacando a toda a pirâmide, toda a base. Como assim, Kleber? O Tarcísio de Freitas é governador de São Paulo, muito respeitado no estado de São Paulo, respeitado pelo presidente Bolsonaro. E aí começam, né? E é o que eu falo, as pessoas começam, eu não gosto do Tarcísio, não confio no Tarcísio, se o Tarcísio vier, o Tarcísio é candidato do sistema, o Tarcísio é isso, o Tarcísio é aquilo, o Tarcísio... Mas vem cá, o Tarcísio não tem a confiança do Bolsonaro? Ele não é governador do estado de São Paulo? Então o Tarcísio não serve nem para ser governador do estado de São Paulo. É essa a lógica? Ou ele tem algum mérito? E se o Bolsonaro falar, ele é o candidato, é nele que eu vou votar. Eu não vou nem discutir. Não sou eu que estou na pele do Bolsonaro, não fui eu que tomei uma facada no Bolsonaro, com todo respeito. Paulo, Alan, todo mundo sofreu, nós sofremos, estou sofrendo perseguição política. E eles tentam nos ganhar, tentando dilapidar seu patrimônio, fazer com que você fique desesperado. Então, eu não vou atacar ninguém, efetivamente, que seja escolhido pelo presidente Bolsonaro, caso o Bolsonaro não venha. E eu vou ser totalmente contra a querer dividir votos para o Senado. Por quê? Porque o que está em jogo é tirar o boi da sala, que senão eu vou deixar o boi na sala. Por mais 4 anos, por mais 8 anos, no caso do Senado. Então, sinto muito. Essa é a minha opinião. Posso estar certo ou estar errado.
eu vou dizer para vocês, conviver com o PT mais 4 anos, muita gente vai ter dificuldade. O Brasil já está tendo uma saída de pessoas muito grande do país. E não só de pessoas, de empresas também. Nós precisamos dar uma guinada. E como os próprios jornalistas falaram agora, e a gente vinha falando lá atrás, nós temos que focar no Senado. É isso que é o nosso foco. E por que que este é o nosso foco? Suponhamos que venha Tarcísio, ou Zema, ou Caiado, ou Ratinho, qualquer um desses que estão aí e que poderiam ser candidatos naturais escolhidos pelo Bolsonaro. E veja que eu não citei Eduardo, Michele, Flávio, porque óbvio que esses daí, né, teriam o apoio de quem apoia o presidente Bolsonaro. Eu estou falando dos outros que não levam o sobrenome Bolsonaro, que não são da família do presidente Bolsonaro. Então, suponhamos que o Bolsonaro escolha o Zema. Ah, por que ele vai escolher o Zema, Kleber? Questão de estratégia política. Eu vou dar alguns motivos aqui. O Zema, por exemplo, não é candidato à reeleição. O Tarcísio pode ser. São Paulo é o segundo maior PIB. É a maior população, o estado do país. Pode ser que haja uma estratégia, não, vamos deixar o Tarcísio, vamos deixar a Michele no Bolsonaro no Senado, vamos colocar o Ratinho no Senado, porque ele ganha no Paraná, mas o Zema nós vamos colocar para presidente da República. Eu só estou fazendo aqui, tá, uma historinha. Não estou dizendo que é isso, pelo contrário. Eu estou chegando ali, é uma historinha para vocês entenderem. Se isso for feito, gente, é porque existe uma estratégia. Existe uma estratégia para que se tenha um nome comum para tirar o boi da sala. E depois nós vamos consertar o cenário. Por quê? É importante que ao tirar o boi da sala, eu tire a bosta que ele deixou. Eu não vou falar mais do que isso, porque senão depois eu vou ser processado. Mas não basta tirar o boi da sala, tem que tirar a merda que ele meteu ali dentro. Porque o problema do Brasil hoje é a merda. Mas eu só consigo fazer isso tirando o boi da sala. Por isso o Senado é tão importante. E por isso que essa estratégia, que hoje é clara, é evidente para todo mundo, era tão difícil de conseguir entender em novembro de 2022. E é justamente por isso que eu já não estou mais falando de 2026. Porque eu vou ser honesto com vocês. Eu vou ser honesto com vocês. Já está escrito. E quem não percebeu isso, não conseguiu entender o que aconteceu no Congresso Nacional. Vocês acham que essa Câmara e esse Congresso está de brincadeira agora? E eu trouxe aqui uma coisa para vocês que muita gente não prestou atenção. O Hugo Mota já prometeu ao Sóstenes Cavalcante apresentar em 3 semanas um projeto com anistia. 3 semanas um projeto com anistia. E se o Supremo Tribunal Federal cair na besteira de derrubar o decreto legislativo que acabou com a questão do IOF, independentemente, porque eles não falam que eles são um tribunal político, quem falou não fui eu, foram eles. E cá para nós, o que mais a gente vê hoje é decisão que você compara ao que o boi fez na sala. Então, respeito à Constituição e à lei, o STF já não tem há muito tempo. Então, vi querer com esse papinho, porque é inconstitucional, isso é história. Quem disse que o STF é um tribunal político não fui eu, foi o presidente do STF, foi o Barroso. Foi o Barroso. Se ele fosse um tribunal técnico, ou seja, tivesse atento somente às leis, ele não sofreria consequências políticas. Mas a escolha foi do próprio Supremo Tribunal Federal ser um tribunal político. Portanto, meus amigos, as armas que eles estavam falando na mão, que está na mão do Congresso, são maiores. Querem ver? Eu vou tentar colocar agora para vocês aqui essa outra que eu deixei separado, e aí vocês vão entender
tudo que eu estou falando. O som não está muito bom, porque ele já veio, né, de uma outra gravação da internet. Mas presta atenção nisso que eu vou trazer agora para vocês. Presta atenção nisso. Dilma, que tinha 7% de aprovação quando foi empichada, aprovação popular, por causa de todas essas medidas antipopulares que ela foi obrigada a tomar, pressionada pela Faria Lima, ela estava com 7% de aprovação. Lula está com 30%. Então, ainda não é essa situação do impeachment. Mas a Dilma, olha só, a Dilma foi empichada por 367 votos contra 137. A votação do IOF foi 383 a 98. Ou seja, no Congresso, o isolamento do Lula é maior do que era o isolamento da Dilma quando sofreu o impeachment. Então, vocês veem que a situação é gravíssima, não é assim, é gravíssima. Eles estão apostando nisso, quer dizer, que o Lula corte, a popularidade do Lula caia e eles façam o impeachment que está na mão. O Congresso é um Congresso anti esse governo. Então, é isso, se o governo não mobilizar as suas bases, a sua força militante, os seus apoiadores e tal, eu não vejo nenhuma possibilidade da gente escapar ou de um impeachment, que aí, dependendo da decaída do Lula nas pesquisas de opinião pública, ou se o Lula não cair, o que é pior, não é tão ruim quanto, o Lula chegar na eleição inviabilizado. E se ganhar, não governará. Que é o que aconteceu com a Dilma. Sim. Vamos lembrar. A Dilma teve 2013, ela foi eleita em 2014, aí veio, quando ela entrou no governo, ela tinha prometido mundos e fundos, e o que aconteceu? Ela não tinha mais... Nem mundo, nem fundo. Ela não tinha mais nem mundo, nem fundo, ela não tinha nada, e ela entrou no governo como, aquela expressão americana, como um pato manco que já estava com o destino dela traçado e ia ser o impeachment. Quer dizer, então, agora que eles lembraram do pato manco? Ah, coisa bonita! Eles lembraram agora do pato manco? Bom, pessoal, parece que a esquerda está assistindo muito as nossas lives aqui. Estão lembrando do pato manco, não é verdade? Estão lembrando aqui das situações do que a gente falou. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né, o que eu vinha falando antes. Porque quando eu disse, há cerca de uma semana, quando aconteceu todo o imbróglio da questão do IOF e tudo mais, que eu falei para vocês, olha, gente, colocar para votar da maneira como foi colocada, da maneira como está sendo feito, reacendeu a chama do impeachment do Lula, em que pese muitos defenderem que o melhor é deixar ele sangrar, porque a derrota seria mais acachapante. E agora a esquerda está confessando isso. E eu estou trazendo para vocês as preocupações da esquerda. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que eu estou trazendo a preocupação da esquerda? E aí, o que pode nos atrapalhar no meio do caminho? O que pode nos atrapalhar no meio do caminho, na realidade, é a própria direita. É a direita ter um pensamento de que nós temos que ser limpinhos. É a direita ter um pensamento de que nós somos únicos. É a direita ter um pensamento elitista. Nós temos que primeiro tirar o boi da sala. E o boi, pelo visto, está preocupado porque já sabe que vai sair. Só depois nós vamos conseguir consertar a casa. Eu não tenho mais preocupação com a esquerda. Eu não tenho preocupação com o Lula. Eu tenho preocupação com nós mesmos. Porque dependendo do que for, e dependendo da chama que se acender, a direita vai ser sua maior adversária. O nosso adversário hoje já não é mais a esquerda, pelo visto, porque a própria esquerda apresenta isso. Isso daí são falas que eu trouxe para vocês. Eu trouxe para vocês esta fala agora da esquerda. E veja, a única função
que eu me propus foi de mostrar o tempo todo para vocês aquilo que eu aprendi, tanto na minha carreira jurídica, quanto na minha carreira política. E é isso que eu vou sempre continuar fazendo para vocês aqui. E eu volto a frisar, amanhã vai ser gigante. Bolsonaro vai estar na Paulista esperando por vocês. Vocês viram eles falando que nós temos que mobilizar a base. Que base? Eles não conseguem colocar hoje 1.000 pessoas numa manifestação. Não sou eu quem disse são as pesquisas aí, o seu lá da USP. O Lula foi fazer um discurso no ano passado, no Dia do Trabalhador, tinha 1.200 pessoas. Esses caras não conseguem. Ah, porque nós temos agora que trazer militância. Vai pegar quantos? 10, 15 batendo bumbo? Com a bunda de fora? É o que restou para esses caras. É o que restou para esses caras. Alguém falou assim, cuidado com a esquerda, ela se faz de morta. É justamente esse o cuidado que eu tenho que ter. A cobra já está dentro do saco. Agora, se eu arrebentar, rasgar o saco, meu amigo, a cobra vai te picar. Então, eu não estou falando efetivamente que já ganhou. Pelo contrário, eu estou dizendo que o nosso maior adversário hoje é a direita. E por que eu estou falando isso? Eu trouxe para vocês como a esquerda está vendo. A esquerda da Globo, porque eles omitem, querem dizer que eles não são assim e tal, mas eu estou falando da esquerda da Globo. E eu estou trazendo para vocês a esquerda de verdade, que quer movimentar militância. E não tem como, porque não tem militância. Então nós temos que prestar muita atenção nisso, muito cuidado. Quem for a Paulista amanhã, não aceite provocação. Quero mandar um abraço para o meu amigo Prudêncio, eu vi que ele já está com uma galera toda lá na Paulista, ficaram em hotel, tal, etc. Quero mandar um abraço para o meu amigo Prudêncio e quero deixar claro para vocês uma coisa fundamental. Bolsonaro é um líder. E é um líder que está sabendo o que está fazendo. E agora vocês podem ver isso. Eu não vou contra o líder. Mesmo porque o que eu estou vendo hoje é aquilo que eu já vi em 2022, só que agora está muito mais perto. Antes eu via distante, agora está bem na nossa cara, estampado. Samantinha está subindo hoje, um abraço, Samantinha Santista também, que está indo para lá nos representar, representando todos nós lá na Paulista. E você que estiver na Paulista, né, vá com segurança, a Polícia Militar do Estado de São Paulo vai estar lá para fazer a segurança de vocês, não aceitem provocação, o que eles querem é tumulto, o que eles querem porque é disso que eles vivem. Então, amanhã vai ser uma grande manifestação, mas eu vou falar dela no final do dia. Eu peço desculpas pela live ter sido tão longa, e eu aqui quis mostrar para vocês, mais uma vez, aquilo que a gente vai conquistar daqui por diante. Como que nós vamos chegar? Tá certo? Se nós tivermos o pé no chão, nós fazemos 54 senadores. Se nós começarmos a ter desvaneios, nós vamos fazer 48, 50. Isso não dá para a gente meter um impeachment de um ministro do Supremo. Então, o que a gente quer? Somente a maioria do Senado para colocar um presidente? Ou o que a gente quer é que a casa fique totalmente limpa? Fica a dica.